Pré-bióticos, os queridinhos do nosso intestino. Como que a gente pode incluir mais fontes de prebiótico na nossa alimentação? Como suplementar para melhora da saúde intestinal? Se você tem interesse nesse assunto, então fica aqui comigo nesse vídeo. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu me chamo Thalita Toso, sou nutricionista, especialista em saúde intestinal e hoje eu quero compartilhar com vocês então alimentos, suplementos que são fontes de prebiótico e que são essenciais para a nossa saúde intestinal. E tudo isso que eu vou colocar aqui, ele vale para qualquer idade, tá? Então, a partir do momento que o bebê começa a se alimentar, é super importante a gente já colocar esses alimentos que vão nutrir esse intestino desse bebê no momento de formação ali dessa microbiota. E ao longo da vida, a gente precisa continuar consumindo esses prebióticos para a gente manter um bom ambiente intestinal. Então vamos começar entendendo, né? Peraí, vamos dar um passo para trás e entender o que é prebiótico. Porque muitas pessoas ouvem falar no probiótico, né? O probiótico são as bactérias benéficas ali. Então, os lactobacilos, as bifidobactérias, que a gente pode manipular ou comprar na farmácia e fazer a suplementação ali do probiótico. A gente tem também alguns alimentos, no iogurte, no kefir, enfim, mas são as bactérias em si, certo? Só que o que a ciência tem mostrado cada vez mais? Que a gente precisa investir as nossas forças no pré-biótico, porque o pré-biótico ele é o alimento da bactéria boa. Então, como que a bactéria boa vai permanecer dentro do seu intestino ou se prevalecer ali perante as outras se eu não dou o substrato para ela, se eu não dou aquilo que nutre aquela bactéria boa. Então, eu preciso ter uma diversidade de prebióticos na minha alimentação, porque cada prebiótico pode estimular bactérias X, Y, Z, e quanto maior a minha diversidade de bactérias benéficas, melhor a minha saúde. Então, os prebióticos, eles são partes dos alimentos que o nosso corpo não consegue digerir. Então, ele não digere, automaticamente ele não absorve, aquele nutriente vai ficar ali na microbiota intestinal. Então, é justamente a microbiota intestinal que vai interagir com aquele composto e, através dessa interação, vai produzir produtos, subprodutos que vão trazer benefícios para a nossa saúde. Então, por exemplo, só para citar aqui um exemplo para vocês. A gente come as fibras que estão presentes ali nas frutas, verduras e legumes. Aquela fibra é uma parte que a gente não vai digerir, portanto, não vai absorver. A fibra vai ficar ali no nosso intestino, aquela microbiota vai interagir com essa fibra e vai produzir os ácidos graxos de cadeia curta, por exemplo, o butirato. Qual é o papel do butirato? Reduzir a inflamação da mucosa intestinal, regular a produção de hormônios, melhorar a motilidade intestinal, todos os benefícios ali que uma microbiota saudável gera, tá? Então aqui é só um exemplo, mas existem vários compostos que as bactérias boas produzem a partir dessa interação com esses prebióticos, tá? Então, o principal benefício, né? Melhora da digestão e absorção dos nutrientes. Então, se eu tenho um intestino mais saudável, eu vou ter um processo de digestão e de absorção muito melhor. A minha parede intestinal vai ser mais saudável também, então a minha imunidade vai ser mais fortalecida. Isso vai diminuir quadros de inflamação, prevenir várias doenças crônicas que podem acontecer quando esse intestino está desequilibrado. Redução, né, de processos inflamatórios. Então, se você já tem alguma inflamação no intestino, uma doença inflamatória intestinal, doença de Crohn, uma retocolite, ou se você tem mesmo ali uma gastrite, uma colite, um quadro de desbiose, enfim, a gente precisa colocar esses prebióticos para que a gente consiga reorganizar esse intestino novamente e reduzir esses quadros de inflamação. Eu vou atuar diretamente na prevenção de doenças e também vou auxiliar no controle do peso corporal. Por quê? Porque as bactérias benéficas, ao produzir determinadas substâncias, como hormônios e neurotransmissores, ela vai ajudar a regular o seu humor, o seu bem-estar, a produção de hormônios responsáveis ali pelo equilíbrio, né, da fome e da saciedade. Então, quando eu tenho uma microbiota mais saudável, eu não tenho tanta vontade de comer doce, eu não fico com fome toda hora, eu tenho um controle do apetite muito maior, eu consigo, né, comer, digerir e absorver aquilo que eu estou consumindo, então eu fico mais bem nutrido, automaticamente eu não tenho tantas carências nutricionais. E aí, relembrando mais uma vez, né, não tem como eu ter bactérias boas se eu não dou o alimento correto para ela. Então, vamos lá começar a entender quais são esses alimentos das bactérias boas. Começando então pelas fibras, tá? Então, não sei se vocês já ouviram falar, né, em nomes como, por exemplo, FOS, GOS, que são os frutoligosacarídeos, os galactoligosacarídeos, a inulina, o amido resistente, a pectina, a beta-glucana.
Então, tudo isso são nomes de fibras pré-bióticas, tá? E aonde que a gente encontra essas fibras, né? Especificamente? Cebola, alho, na alcachofra, nos aspargos, na chicória. Mas, Thalita, meu Deus, isso daí não é tudo rico em FODMAP? Eu já vi que FODMAP é mal para o intestino, faz mal, gera gases, dá distensão, eu não consigo nem comer esses alimentos. Aí que mora o problema, né? Então, quando a gente tem um desequilíbrio da microbiota intestinal, como um quadro de supercrescimento bacteriano, por exemplo, o SIBO, ele não necessariamente é um aumento de bactérias ruins no seu intestino. Ele pode ser um aumento até de bactérias boas que estão no local errado. Essas bactérias não deveriam estar ali no seu intestino delgado, elas deveriam estar lá no intestino grosso. E por algum motivo, essas bactérias migraram para lá, você aumentou a proliferação dessas bactérias ali no intestino delgado. E aí, como essas bactérias gostam desses alimentos, quando você consome, você tem piora dos sintomas porque elas vão fermentar, né? E aí elas vão produzir esses gases, esses ácidos orgânicos e tudo mais, e vão aumentar essa fermentação e vai ter a piora dos sintomas. Então, por isso que, quando eu tenho um quadro específico, como um SIBO, por exemplo, eu até reduzo essas fibras mais fermentativas, que são fontes, né, de pré-biótico, para diminuir essa população de bactérias. Olha então que interessante. Então eu uso ali um antibiótico, um antimicrobiano para matar aquele excesso de bactérias, que não necessariamente são só bactérias ruins. E junto eu tiro o substrato, né, que vai estimular o crescimento delas, para eu fazer um manejo, para eu fazer uma modulação ali dessa microbiota intestinal. Mas depois a gente já sabe que pessoas que fazem dieta low FODMAP por mais de 2 meses, que fazem, tipo, há um ano estou fazendo dieta low FODMAP, a pessoa começa a ter prejuízo na microbiota intestinal. Por quê? Porque ela está tirando fontes de pré-bióticos da sua dieta. Então, por isso que a gente sempre tem que tentar reintroduzir esses alimentos e, se for reduzir um alimento rico em FODMAP ou outro, somente aqueles que de fato você tem sintoma. Que se você tem sintoma com todos, significa que o problema ali está instalado e que a gente precisa tratar, tá? Então, isso aqui é uma informação bem importante. Então, a gente tem no alho poró, na banana. Quando a gente come a biomassa de banana verde, ela é rica em amido resistente. Então, você pode, às vezes, cortar rodelinhas da banana verde, congelar e você usar isso em batidas, em vitaminas. Você pode fazer a biomassa para fazer ali nos seus preparos, adicionando ali como um creme, né, para engrossar uma carne, um frango. Então, você vai estar usando ali uma fibra prebiótica. A pectina a gente encontra na maçã e na pera, então por isso que vocês veem muito a maçã cozida, até como um agente ali para ajudar no equilíbrio da microbiota intestinal. Goiaba, o bagaço das frutas cítricas também, né, as frutas cítricas de modo geral. A gente também tem na lentilha, no feijão, no grão de bico, na aveia, nos cogumelos. Então a beta-glucana é muito conhecida por estar ali presente na aveia. A gente tem também a opção de suplementar fibras. Então eu vou deixar aqui na imagem alguns exemplos de suplementos de fibras que a gente pode estar utilizando. Agora, o que é importante? Então, assim, quando eu tenho um quadro de supercrescimento bacteriano, posso optar, nesse caso, pela goma cássia, que é uma fibra de baixo poder de fermentação, ou por um psyllium também, que não vai fermentar tanto. Posso incluir mais ali a chia, a linhaça também, geralmente são fibras que não vão gerar tantos esses sintomas. Mas a gente nunca deve ficar zero fibra, tá? A não ser em um caso muito específico, a pessoa tá ali com uma diarreia, que a gente tá tentando manejar, controlar, e a gente faz ali uma retirada mais brusca por um tempo e depois volta. O segundo grupo de prebióticos são os polifenóis. E por que é interessante até a gente ter esse conhecimento? Porque, gente, é o seguinte, tem pessoas que não vão tolerar um excesso de fibra na sua dieta. Então, pessoas que têm um intestino mais sensível, como o intestino irritável, ou que tem ali um quadro de desbiose mais crônico mesmo, se a gente colocar muita fibra na dieta dela, ela pode ter, assim, uma sintomatologia muito forte, né? Então, tem pessoas que realmente não vão tolerar comer muito grão de bico, feijão, lentilha, esses vegetais que eu falei e tudo mais. Então, o que a gente precisa investir nesses casos, né? Nos polifenóis. Então, o que são os polifenóis? Eles são compostos bioativos encontrados nos alimentos vegetais que também não vão ter uma boa absorção e eles vão interagir com essa microbiota, estimulando o crescimento dessas bactérias boas. E eles também têm uma ação inteligente porque alguns desses polifenóis, eles também vão atuar reduzindo bactérias ruins. Então, reduzindo fungos, reduzindo inflamação e atuando também na prevenção de doenças. Então, é bem interessante a gente ter aí uma diversidade de polifenóis na nossa rotina. E o primeiro exemplo de polifenol são os flavonoides. E aonde que a gente encontra esses flavonoides? No chá verde,
no chocolate amargo de boa qualidade. Então, quando a nutricionista coloca lá na tua dieta um chocolate 70%, um chocolate 80%, não necessariamente é para matar a sua vontade de comer um doce, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas esse chocolate aqui nem mata a minha vontade de comer doce. Não, é que o chocolate amargo ou um chocolate de um teor maior de cacau, um chocolate de boa qualidade, ele é riquíssimo em catequinas, que é um tipo de polifenol que vai ajudar ali na modulação da sua microbiota intestinal. Então, por que não incluir ali 1 a 2 quadradinhos todos os dias de um chocolate de boa qualidade na sua rotina para você melhorar então o teor de polifenóis na sua dieta? A gente também tem polifenóis na maçã, então, por exemplo, a quercetina, ela é um exemplo de polifenol. A gente pode usar ela na forma manipulada, mas a gente tem a quercetina na maçã, na cebola, no brócolis, a gente tem no própolis também. A gente tem também as antocianinas, que é aquele pigmento roxo que dá, né, para os alimentos. Então, que a gente encontra na uva roxa, no mirtilo, na cereja, na amora, no açaí, desde que seja um açaí sem açúcar, para ser mais interessante aí para nossa saúde intestinal. A gente tem também ali na casca da berinjela, no repolho roxo, na cebola roxa. Então a gente pode colocar mais alimentos também ali de pigmentação roxa para garantir esses polifenóis. Os alimentos verdes escuros também são ricos em polifenóis, então a rúcula, a couve, o agrião, então são alimentos também interessantes de você incluir aí na sua dieta. Nós temos também os ácidos fenólicos, né, que estão presentes também no chá preto, no café. Então o café também é fonte de polifenol. Se a gente opta por um café de boa qualidade, de torra média, um café, não esses, né, que são muito torrados, que já perderam tudo, né? Porque quando a gente torra demais o grão, a gente perde esse teor de polifenol. Então, quando a gente tem ali uma torra média e um café mais gourmet, um café de melhor qualidade, a gente tem polifenóis ali também, que também melhoram a saúde do nosso intestino. As frutas cítricas, no azeite de oliva, na aveia também a gente encontra. Além, né, do resveratrol vocês também já devem ter ouvido falar, que está presente no vinho, mas para a gente ter, né, um bom teor de resveratrol, a gente teria que tomar muito vinho, e aí o álcool acaba sendo prejudicial para a nossa microbiota. Então, na uva, né, na casca da uva principalmente, na uva roxa, mas também nas uvas verdes, a gente encontra o resveratrol. A gente tem as lignanas, que estão presentes na linhaça, no gergelim, nos grãos integrais, então a gente pode incluir mais também essas sementes, né, esses grãos na nossa alimentação. Os taninos também são fontes, né, de polifenóis, então a gente encontra os taninos. Sabe quando você come aquele alimento que ele é mais amargo, assim? Quando você come a noz, né, as nozes, ela não dá aquele amarguinho assim? Então isso é um tanino. No chocolate amargo também a gente encontra bastante tanino, mas também tem nas frutas vermelhas, nas castanhas de modo geral e na romã. Temos também polifenóis na cúrcuma, né, onde a gente encontra a curcumina. Temos também no gengibre, onde a gente encontra o gingerol. Temos também no cravo da Índia, onde a gente encontra o eugenol. E temos também no alecrim, que é o ácido rosmarínico. Mas se a gente for pegar todas as ervas, as especiarias de modo geral, todas elas são ricas em polifenóis. Então, por isso que é interessante a gente ter ali na nossa rotina chás, temperar os alimentos, né, com esses temperos naturais, com essas ervas, né, então tomilho, orégano, tudo isso tem polifenol, tá? Então é muito interessante. Aí quando a gente vai diversificando, a gente vai tendo polifenóis diferentes que vão nutrindo bactérias diferentes. Revisando então, olha só, se você inclui frutas no seu café da manhã, no seu lanche da tarde, você já vai ter ali alimentos fontes, tanto de fibras como de polifenóis. Se você come vegetais, né, verduras, legumes no almoço e no jantar, então você pode, em determinado momento, optar mais pelos cozidos, se você não está com a tua digestão tão boa, né, então cozidos, assados, refogados, para facilitar o processo de digestão. Mas se você tolera os crus, você pode incluir os crus principalmente ali na hora do almoço, tá? Evitando no jantar. Além disso, você pode incluir ervas, temperos, especiarias no preparo dos seus alimentos. Então, no seu ovo, que você vai consumir ali no café da manhã, você pode colocar orégano, tomilho, cúrcuma. Você pode colocar ali uma pitadinha de gengibre no seu café ali também, que vai ficar gostoso. Você pode colocar uma chia, uma linhaça ali no preparo do seu café da manhã ou no seu lanche. Você pode optar ali na hora do almoço, né? Então, em variar a cor dos feijões que você consome, até a cor do arroz, né? Então, por exemplo, a gente tem o arroz branco, tem o integral, mas a gente tem o arroz vermelho, tem o arroz negro, que também vai ser fonte de polifenol. Você pode colocar ali as raízes, os tubérculos e temperar tudo isso, né, com especiarias, com ervas. Você pode incluir mais chás na sua rotina, então colocar ali um chá no meio da manhã, um chá no meio da tarde, ou um chazinho antes de dormir, porque todos os chás também vão
nutrir essa sua microbiota de uma forma positiva, vão atuar reduzindo inflamação, reduzindo gases, distensão abdominal. Então, o ideal é que a gente inclua esses polifenóis várias vezes ao longo do dia. Por quê? Porque eles têm uma vida curta, tá? Então, você consome, eles vão atuar ali por 2 a 3 horas ali e depois ele se perde, certo? Então, se você coloca só uma vez no dia, acaba não sendo interessante. Então, por isso que a gente tem que colocar um pouquinho no café, no almoço, no lanche, no jantar, né? Para a gente ter ali uma distribuição ao longo do dia. Isso vai favorecer a saúde do seu intestino. E reforçando também sobre o que eu falei sobre as fibras. Nem todo mundo tolera as fibras. Então, se você não tolera tão bem, principalmente agora, nesse momento, invista nos outros polifenóis que eu trouxe aqui, porque aí sim você também vai estar nutrindo aí a sua microbiota e estimulando o crescimento de bactérias boas ali no seu intestino. Bom, então é isso. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Se ficou alguma dúvida sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários. Deixa aqui também nos comentários o seu feedback se você gostou desse vídeo, se você tem alguma sugestão de algum outro conteúdo que eu possa trazer aqui para o canal, que eu leio tudo e vou respondendo vocês na medida do possível. E, mais uma vez, lembrando, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve. E se você acredita que esse vídeo pode contribuir com a saúde de outras pessoas, compartilha para que mais pessoas tenham acesso a essa informação. Pessoal, fiquem com Deus, cuidem-se e a gente se vê então no próximo vídeo. Tchau, tchau!